Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nessa videoaula de técnicas de pesquisa em economia, eu quero trabalhar com vocês uma questão bastante importante nessa altura da disciplina, que é a questão da pesquisa bibliográfica ou da pesquisa da literatura anterior e quais os caminhos mais práticos que a gente tem para fazer isso, tá? Então, eu vou abordar essa questão, né, de 2 formas. Primeiro, uma sugestão inicial de como funciona, né, ou qual seria uma estrutura mais adequada para a elaboração de um projeto de pesquisa, que é uma das avaliações dessa disciplina, então vocês devem elaborar aí um projeto de pesquisa. E aí eu já começo com algumas sugestões, inicialmente em termos de estrutura, tá? Então depois os detalhes de formatação, enfim, a gente vai vendo nas aulas posteriores, tá? Então, a gente vai começar com essa abordagem, né, do quais são os elementos esperados aí que vocês devem pesquisar, desenvolver, escrever. E aí a gente parte para essa parte da pesquisa bibliográfica, que aí é uma sugestão que eu vou fazer para vocês, mas que eu acho que vai ser bastante útil, no sentido de, inclusive, orientá-los aí pesquisar trabalhos anteriores para dar embasamento justamente na formulação do problema, na revisão da literatura anterior para estabelecimento de hipóteses, né, para a própria discussão dos resultados e assim por diante. Então, traduzindo aí em termos mais práticos, o que a gente está propondo até agora, né, nas videoaulas anteriores. Bom, então, primeiro deixa eu compartilhar com vocês aqui, né, um arquivo, e aí depois eu passo para essa parte mais prática. Então, vocês devem estar visualizando agora, né, uma proposta aqui de uma estrutura de um trabalho científico, né, de uma maneira bem genérica. E aí a gente vai ter, como vocês vão ver lá no próprio template, né, o modelo que a UFPR disponibiliza para a gente, que a gente vai ter alguns elementos que vão constituir um trabalho científico. Seja a monografia, um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, enfim, né? Então, basicamente, a gente vai seguir quase que a mesma estrutura. E aí a gente vai ter os chamados elementos pré-textuais, não vou entrar em detalhe aqui, mas depois vocês vão ver isso mais adiante ainda no curso, mas são alguns elementos que vêm antes do texto, propriamente dito. Então vai ter a capa, a folha de rosto, você pode ter sumário, pode ter dedicatória, resumo, enfim, né, uma série de itens que podem compor esses chamados elementos pré-textuais. Agora, o que interessa em termos de conteúdo, né, a parte fundamental, é a introdução, tá? É onde eu já tinha sugerido aí em algumas aulas anteriores, mas é onde a gente vai apresentar primeiro, né, qual é o tema da nossa pesquisa, e aí eu estou sugerindo, né, que quando a gente coloca, inclusive esse cabeçalho, né, esse título, introdução, a gente desenvolve esse texto apresentando o tema da pesquisa, do projeto de pesquisa, e mesmo quando o trabalho está concluído, né. Depois a gente tem uma quebra de sessão, uma sessão específica, 1.1, em que a gente vai descrever o problema. Então essa descrição do problema, ela pode ser um diálogo, né, de lacunas no conhecimento anterior, até que a gente chega a uma ou algumas perguntas de pesquisa que vão nortear o nosso estudo. Depois a gente tem a apresentação do objetivo geral e objetivos específicos, então, recordando aulas anteriores aí, é muito importante, né, a gente ter essa coerência entre as perguntas e o objetivo da pesquisa, e geralmente a gente apresenta nessa ordem, né. Na aula, eu imagino, se eu não estou equivocado, né, tenho apresentado, seguindo os livros que eu recomendei para vocês lerem, o objetivo da pesquisa e depois a pergunta de pesquisa, mas quando a gente, vem para esse padrão aqui, que é uma sugestão, não é obrigatório assim, geralmente a gente apresenta a pergunta de pesquisa antes, tá? No sentido de já apontar para o leitor qual é a pergunta que o nosso trabalho visa responder. Então, da onde que surge essa pergunta, por que, que ela está sendo colocada, em detrimento, né, do que a gente sabe ou do que a gente desconhece sobre uma determinada realidade. Então a gente teria, né, na sequência, a apresentação dos objetivos do trabalho, pode ser um único objetivo geral, ele pode ser desdobrado em objetivos específicos, né, mas sempre vinculados com o objetivo geral. E no trabalho científico, geralmente a gente não aborda muitos assuntos, né, principalmente trabalhos mais monográficos, então a gente vai trabalhar um único tema, a gente vai tentar ser o mais específico possível, principalmente se é uma pesquisa quantitativa. Tá? Na pesquisa qualitativa a gente ainda tem, né, uma abertura um pouco maior, uma flexibilidade, mas mesmo assim a gente vai precisar delimitar
né, por questões de tempo, de recursos necessários para o levantamento de dados. Então, a gente vai delimitar exatamente o que a gente vai estudar. É interessante apresentar na introdução também as justificativas da pesquisa, né, então, voltando lá às aulas da semana passada, vocês, têm uma explicação sobre o que deve constar nessa exposição das justificativas. E aqui uma sugestão, tá, que não necessariamente precisa aparecer no projeto, já que ele é uma fase preliminar, né, mas necessariamente tem que aparecer na redação final, tá, de um trabalho de pesquisa, que é a apresentação da estrutura do trabalho, né, ou seja, basicamente uma apresentação do que vem em termos de conteúdo nos próximos capítulos, de uma maneira bastante sucinta, né, também não uma maneira exaustiva, apenas para que o leitor, né, à medida que vai avançando, ele já tenha conhecimento do que vem pela frente. O segundo capítulo, né, seja do projeto, seja do trabalho concluído, seria o referencial teórico, né, ou existem outros nomes, né, fundamentação teórica, revisão de literatura, que basicamente a gente faz a pesquisa bibliográfica, como mencionei, em algumas das aulas, em que a gente vai trazer o que se sabe de conhecimento, qual que é a teoria que vai embasar o nosso trabalho, então, da onde que a gente vai tirar, por exemplo, as hipóteses a serem testadas, se é uma pesquisa quantitativa, ou mesmo elencar o que se sabe de conhecimento sobre uma determinada realidade, ou alguns conceitos-chave, se a gente vai para uma pesquisa mais qualitativa, enfim. Então, a gente vai ter também sempre um texto de apresentação do capítulo, tá? Na sequência do cabeçalho, do título, e depois a gente pode ir desdobrando, né, desenvolver da maneira que a gente achar mais conveniente, por tema, né, por períodos históricos, enfim, né, quem vai organizar o texto na sequência é o próprio autor da pesquisa. Então você pode usar várias seções específicas quanto forem necessárias. Aí o terceiro elemento, né, fundamental no projeto de pesquisa, que é até onde vocês vão, nesse trabalho que vocês devem apresentar para a disciplina, é a metodologia. Então, a metodologia, eu faço uma sugestão, não é obrigatório, né, que seja dessa forma, mas é interessante quando a gente apresenta, né, uma primeira sessão em que a gente caracteriza a pesquisa. Então, lembre aquela aula sobre tipos de pesquisa. Então, a gente vai dizer se a nossa pesquisa ela é de natureza qualitativa, quantitativa, que tipo de abordagem a gente vai fazer, se é um trabalho exploratório, se é um trabalho descritivo, ou se é um trabalho explicativo, que visa justamente fazer aí explicações sobre determinado fenômeno, testar possíveis relações de causa e efeito, e assim por diante. Tá? Então, essa caracterização é interessante colocar para o leitor uma sessão específica e justificando por que você adotou, né, esse tipo de pesquisa e não outro. Tá? Então, isso também é fundamental, né? Não só dizer que ele se enquadra, né, segundo a classificação lá do Antônio Carlos Gil, por exemplo, uma pesquisa qualitativa, né, do tipo teoria fundamentada nos dados, etc., mas explicar por quê, né, que está sendo adotada essa metodologia e não outra. E uma segunda sessão, o delineamento da pesquisa, né, ou aquele descritivo mais operacional de como é que vão ser levantados os dados, quais variáveis vão ser analisadas, quais as fontes de dados, né, como é que os dados foram tratados, se é uma pesquisa experimental, como é que vai ser feito o controle das variáveis-chave, enfim. Né, então, aqui seria uma espécie de receita de bolo, né, ou seja, o passo a passo de todos os materiais, fontes de dados utilizados e como é que eles foram tratados, né, ou como serão tratados, se ainda estamos na fase do projeto, e analisados posteriormente, né, que métodos estatísticos vão ser analisados, ou se a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa, como é que a gente vai registrar as informações que são necessárias para fazer análise posteriormente, enfim. Né, então, tudo isso apareceria numa segunda sessão intitulada Delineamento da Pesquisa, Procedimentos Metodológicos, Procedimentos Operacionais, enfim. Né? Então, existem também outros títulos possíveis. Eu estou chamando aqui de Delineamento da Pesquisa. Vocês podem ver que eu deixei aqui em um cinza um pouco mais claro, né, os resultados da discussão e conclusão, que só são possíveis quando a gente realiza a pesquisa, analisa os dados e tira conclusões a partir dela. Então, para essa disciplina, vocês não vão precisar fazer esses dois últimos elementos aqui textuais. Embora vocês forem fazer um projeto, né, de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso de vocês, necessariamente esses elementos vão aparecer. Tá? Depois a gente tem os chamados elementos pós-textuais, né, e o principal deles são as referências bibliográficas. Então, todo o trabalho que a gente citou durante o texto, ou as fontes de dados que foram obtidas, por exemplo, de uma pesquisa do IBGE, e assim por diante,
a gente vai elencar de acordo com uma norma, então existe um padrão de citação, a gente vai ver isso mais adiante no curso, não precisa se preocupar agora, mas esse elemento pós-textual, ele é obrigatório, inclusive no projeto, tá? Então, as fontes que a gente consultou para a elaboração do nosso projeto pesquisa e também, né, quando a gente conclui a pesquisa, elas devem ser citadas aqui, tá? Então, uma forma de dar crédito aos autores que foram consultados, também direcionar o leitor, né, para onde a gente extraiu os dados, então ele pode, por exemplo, a gente trabalhou com dados do IBGE, ele mesmo, a partir das nossas referências, buscar na internet, buscar nas publicações impressas, essas informações para verificar, para validar, para fazer outros estudos. Então, basicamente, essa é a função aqui das referências. E a gente pode ter outros elementos, por exemplo, a gente pode ter anexos, então a gente vai anexar fotografias, tabelas, coisas que foram produzidas por terceiros, ou coisas que foram produzidas por nós mesmos, que a gente vai chamar de apêndices. Então, enfim, a gente vai ter essas possibilidades aí de elementos pós-textuais. E aí, quando a gente for discutir um pouquinho mais das normas, né, de formatação, eu volto para esses elementos. Então, não são obrigatórios, né, à exceção das referências, e o que importa realmente, né, para vocês já irem pensando na elaboração do projeto de pesquisa de vocês, são esses 3 elementos textuais, né, introdução, referencial teórico, revisão de literatura, fundamentação teórica, são outros nomes possíveis, a metodologia e as referências. Então, isso basicamente é o que vocês devem produzir. Bom, o objetivo da aula de hoje é o seguinte, tá? Inclusive para a atividade dessa semana 9, vocês vão precisar pesquisar trabalhos anteriores. Então, encontrar trabalhos da literatura sobre um tema que lhes interessa, né? Obviamente, um tema que faça parte da economia, né? Ou seja, do campo de estudo das ciências econômicas. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente pode buscar trabalhos anteriores, né, que já pesquisaram, tiraram conclusões, produziram teorias econômicas a respeito dos fenômenos que a gente quer estudar. Então, o foco é justamente fazer a pesquisa bibliográfica e como é que a gente pode fazer isso utilizando a internet, tá? Bom, deixa eu vou parar esse compartilhamento aqui, e aí eu quero compartilhar minha guia do navegador com vocês, para que a gente possa, então, começar, né, algumas sugestões que eu quero dar para vocês em relação a como pesquisar trabalhos anteriores, tá? Bom, existe um site chamado Periódicos CAPES, que é um site mantido pelo Ministério da Educação. Ele tem um foco aqui nos programas de pós-graduação, né, mestrado e doutorado, mas ele serve também, né, para nível de graduação, no sentido que a gente pode pesquisar trabalhos científicos, né, que foram publicados anteriormente. E aí, essas bases, né, de dados, onde estão os trabalhos científicos, muitas vezes elas são pagas. E através desse portal a gente consegue acessar trabalhos científicos que a gente não conseguiria de outra forma, né? A gente teria que pagar para alugar, ou pagar para poder imprimir em PDF ou mesmo, né, de maneira digital, eh, os trabalhos, né? Ou seja, tem muitas revistas científicas que elas publicam os trabalhos, né, mas para a gente ter acesso a gente teria que pagar uma assinatura. Então, o que o Ministério da Educação faz, né? Ele tem um convênio com as universidades, né, e aí inclusive as particulares e privadas, né, tem essa possibilidade, e o governo paga, né, uma série de bases de dados onde são publicados artigos científicos, né, são as principais bases científicas do mundo, e aí as universidades conseguem acessar. Então, antigamente isso era feito acessando diretamente computadores, né, de laboratórios localizados dentro da universidade. Então, a gente precisaria, né, ir num laboratório da universidade para usar o IP da universidade para conseguir acessar essas bases. Hoje em dia, a gente pode fazer isso de maneira remota, né, e isso é feito através do chamado acesso café, que aparece aqui já no cantinho superior esquerdo da nova página do Periódicos, né? Então, eu resolvi gravar esse vídeo, eu já tinha um vídeo anterior gravado, que eu mostrava como fazer isso, mas, enfim, ele já está desatualizado, né, e também eu acessava é, pelo site da universidade onde eu estava vinculado anteriormente. Então, eu resolvi gravar esse vídeo também para atualizar essas informações. Bom, esse acesso que eu tenho,
tá? Ele se dá pelo login e senha institucional que eu tenho com a Universidade Federal do Paraná. E vocês também conseguem fazer isso com o login e senha do e-mail institucional que vocês já devem ter criado, né? E se não criaram, pode criar, para poder conseguir acessar também esse acervo. A consulta ela é pública, tá? A diferença do acesso com login e senha é que aí você consegue acessar aqueles artigos científicos ou outros trabalhos científicos que são pagos, né? Então, muitos dos trabalhos científicos eles são públicos, gratuitos, não há necessidade de pesquisar por aqui, né? A gente consegue acessar facilmente na internet, principalmente os nacionais. A maioria das revistas científicas brasileiras elas são de acesso aberto, mas muitas, né, revistas internacionais elas acabam cobrando. Então, é uma forma de a gente acessar esses trabalhos de uma maneira gratuita. Então, eu já estou logado aqui, na verdade, nesse novo site não tem como deslogar, a menos que eu reinicie meu computador, né? Então eu fiz um teste anteriormente, mas eu consigo acessar, né, entrar com o meu usuário e senha novamente aqui. Então, basicamente, eu clico aqui no Acesso Café, ele vai me levar para uma outra página, em que eu preciso colocar a instituição que eu estou vinculado. Então, vai aparecer aqui a Agência Espacial Brasileira, a CAPES, né, o Centro Brasileiro de Pesquisas Científicas, enfim, né, uma série de instituições que estão cadastradas lá no Ministério da Educação. Então, eu vou digitar aqui o FPR, então ele vai trazer para a gente a Universidade Federal do Paraná. Eu clico em enviar. Bom, ele vai me redirecionar aqui para a Rede Café, né, que é a Comunidade Acadêmica Federada. Então, essa sigla não é só por causa do café que nós acadêmicos gostamos de tomar, mas também, né, tem um significado. Então, aqui vai aparecer a logo da Universidade Federal do Paraná e eu já tenho salvo aqui no meu navegador, né, o meu usuário e senha. Então, eu simplesmente clico em login e aí ele vai me redirecionar para a página do periódico CAPES, mas quando eu estiver logado, ele vai mostrar que eu estou acessando esse portal pela UFPR. Tá? Então, como se eu estivesse num servidor proxy e que eu estivesse usando aí o IP da universidade. Tá? Mas aqui agora é uma coisa mais moderna, que é uma autenticação por login e senha. Bom, o que interessa para a gente aqui é o seguinte, a consulta do acervo. Tá? E aí, a minha sugestão, como a gente está procurando temas, né, que nos interessem, para vocês é um pouquinho mais complicado porque vocês estão no início do curso, né, então vocês ainda não têm um conhecimento muito vasto sobre teoria, sobre os temas que nós estudamos nas ciências econômicas, mas né, alguma noção vocês têm. Então, a minha sugestão é que vocês busquem aqui por assunto, né, não por bases, porque aí são bases específicas, né, que reúnem vários como se diz, periódicos, né, ou revistas científicas. Tem também listas de livros e listas de periódicos. Então, isso aqui, se a gente quiser refinar a nossa busca, por exemplo, quero pegar só o que foi publicado na Nature, por exemplo, ou na American Economic Review, a gente pode buscar os periódicos especificamente, tá? Mas não é o caso nesse momento. Então, a gente vem aqui em buscar assunto. Bom, esse novo site está um pouquinho lento, mas basicamente a gente tem o seguinte, a gente vai ter aqui um termo de busca, né, que a gente pode colocar as palavras-chave para buscar, ou se a gente tiver o código específico, esse DOI, o PMID, são códigos específicos que basicamente são links permanentes para determinados artigos científicos. Então, se a gente já sabe qual é o artigo que a gente quer, e a gente tem esse código, a gente busca ele diretamente aqui. Tá? Mas também não é o caso nesse momento. Bom, antes de eu colocar aqui qualquer termo de busca, né, eu quero fazer algumas sugestões para vocês, né, antes de começar a buscar. Que é mais ou menos ir definindo, né, quais palavras-chave, quais temas que vocês querem pesquisar. E a partir disso, né, vocês podem fazer uma busca um pouco mais refinada. Tá? Eu vou usar como exemplo uma pesquisa, um projeto de pesquisa que eu desenvolvi no passado, né, só para facilitar aqui a minha explicação. Bom, então aqui eu tenho um projeto de pesquisa que eu desenvolvi no passado que se chamava o seguinte: Operação Nordeste Revisitada, Políticas de Desenvolvimento Regional e resultados socioeconômicos da Nova Sudene no período de 2007 a 2017. Então, deixa eu só contextualizar para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Tá? A Sudene é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Tá? Ela foi criada no ano de 1959 tá? E teve a cargo né, do seu projeto e
e o primeiro superintendente, um economista brasileiro chamado Celso Furtado. Vocês vão ler, né, se ainda não ouviram falar, provavelmente na disciplina de formação econômica do Brasil, talvez ele apareça em outras disciplinas, como desenvolvimento econômico, né, foi um grande economista brasileiro, inclusive teve uma atuação política muito forte, né, durante o governo Juscelino Kubitschek, no final da década de 50, e ele propôs, né, a criação dessa superintendência para tratar dos problemas do desenvolvimento do Nordeste, que é um problema histórico, no caso brasileiro. Né? E essa superintendência ela foi criada e ela foi extinta no início dos anos 2000. Agora não lembro de cabeça, se não me engano, foi 2001 ou 2003. Tá? E o relatório que deu origem à criação da SUDENE se chamava Operação Nordeste. E, e por isso que eu acabei colocando esse nome, né, Revisitada, nesse projeto de pesquisa, porque em 2007, né, esse órgão foi recriado justamente para elaborar políticas, né, de desenvolvimento da região. Então aqui eu tenho um recorte também, né, de estudo, 2007, quando foi criado, até 2017, para ter um horizonte aí de 10, 11 anos de comparação, para avaliar, né, quais foram as políticas implementadas pelo órgão e que resultados, né, socioeconômicos foram obtidos. Bom, então, para a revisão de literatura, né, eu estabeleci, a partir do que eu conhecia, né, do que eu já tinha lido, né, quais palavras-chave seriam interessantes para que eu buscasse na literatura. Então, a própria Operação Nordeste, né, e alguns outros trabalhos do Celso Furtado mostram que há um problema, inclusive na agricultura, no caso da região Nordeste, em que você tem, né, uma faixa de terras férteis muito estreita, que é a parte da zona da mata, e aí você tem grandes extensões de terra em que o clima ele é menos favorável e a produção agrícola. E essa parte, né, que é mais fértil, esteve historicamente dedicada aí à plantação da cana-de-açúcar e nos anos mais recentes também. Né, a gente tem, por mais que, por exemplo, o desenvolvimento de uma indústria sucroalcooleira, em que a gente pode produzir tanto o açúcar quanto o etanol, né, essas terras continuaram aí em mãos de poucas famílias e basicamente produzindo aí esses dois tipos de produtos, né, o que trouxe uma série de problemas historicamente para a produção de alimentos na região e, consequentemente, os alimentos, né, frutas, legumes, tinham que ser trazidos de outras regiões, o que gerava um problema socioeconômico para a região do Nordeste, onde tinha, né, um percentual da população muito grande. Né. Já chegou a ser 50% da população brasileira, hoje em dia é algo em torno de 25% da população brasileira que habita a região do Nordeste. Bom, enfim, então eu estabeleci aqui algumas palavras-chave que me ajudariam a encontrar os trabalhos que me interessavam para desenvolver essa pesquisa. Então, obviamente, né, o nome da SUDENE, agricultura familiar ou agricultores familiares, políticas públicas, políticas sociais, políticas de desenvolvimento regional, né? Obviamente tem que colocar o nome do Nordeste, que nem sempre vai aparecer a SUDENE, e também uma especial atenção sobre o desenvolvimento do semiárido. Tá? E por que o semiárido? Porque era a região onde a população mais pobre, né, conseguia se estabelecer para plantar alimentos, criar animais, né, para o próprio sustento, embora seja uma região, né, ecologicamente mais frágil. Então, também me interessava saber que tipo de políticas foram implementadas, né, focando a região de semiárido. Bom, então essas palavras aqui me servem para eu colocar lá no buscador e ver o que eu encontro de trabalhos. Tá? E o portal periódico da CAPES e o Google Acadêmico, que eu vou mostrar na sequência, eles aceitam os chamados operadores booleanos. Então, vocês podem jogar no Google aí para entender o que é, mas basicamente é uma combinação lógica de e ou. Tá? Só que a gente usa, né, a sua programação que está na língua inglesa. Então, aqui eu coloquei algumas palavras-chave, né, e uma combinação específica para que eu pudesse encontrar os trabalhos que me interessavam. Então, obrigatoriamente, eu queria saber quais políticas foram implementadas pela SUDENE, né? Então, se tivessem políticas públicas que foram desenvolvidas por governos do Estado, governo federal especificamente, né, que não envolvesse a SUDENE, né, não fazia parte do escopo do meu projeto de pesquisa. Então, SUDENE. E quando eu coloco o E, né, o AND, em inglês, obrigatoriamente tem que estar associado no meu instrumento de busca a palavra política. Tá? Então, eu coloquei só política, porque se eu colocasse no plural políticas, né, então se eu colocar só política, vai aparecer políticas também. Tá? Então ele vai buscar essa parte da palavra. E a gente vai ver que os mecanismos de busca vão procurar essa palavra em
toda a parte do texto, né, do artigo científico, da tese, da dissertação. Tá? Então, se aparecesse Sudene Política, né, é um trabalho que eu gostaria que aparecesse no meu mecanismo de busca. Coloquei aqui Agricult com um asterisco, né? Não é necessário, mas ele basicamente vai pegar diversas variantes, agricultura, agricultores, agricultor, né? Enfim. E coloquei familiar, tá? Porque ele pega agricultura familiar, se estiver no singular, ou agricultores familiares, se estiver no plural. Bom, então necessariamente, nessa pesquisa específica, tinha que aparecer essas 4 palavras aqui. Né? E além disso, quando eu abro esse novo parênteses aqui, uma dessas outras palavras também deve aparecer. Né? Então, ou desenvolvimento, ou regional, ou nordeste, ou social, ou sociais. Né? Podia ter colocado só sócia, que daí aparecia tanto social como sociais. É uma estratégia, para não ficar tão grande aqui o meu operador. E semiárido. Né? Ou seja, então, eu gostaria que aparecesse obrigatoriamente essas 4 palavras e obrigatoriamente mais uma dessas aqui. Né? Pode ser qualquer uma delas. Então, isso ajuda, como a gente vai ver, a refinar os resultados da pesquisa. Então, eu vou voltar aqui para o portal periódico da CAPES, e só para mostrar para vocês a importância de a gente refinar a pesquisa, eu vou colocar só Sudene. Tá? Então, eu poderia pesquisar tudo que tem aqui na base, né, ou nas bases, que envolvam trabalhos científicos que escrevam sobre a Sudene. Então, quando eu faço essa busca, vocês podem observar que eu vou ter aqui, né, a página 1 e o total de resultados que ele retornou. Então, vocês vejam que eu tenho um total né, de itens científicos que estão na base, 11.609 resultados. Eu poderia refinar, por exemplo, só por artigos científicos, que são aqueles artigos que são revisados por outros cientistas, né? E eles são aprovados para publicar, ou seja, que não possui erro, não possui problemas de ordem ética, enfim, que já foram, né, avaliados por outros cientistas e que foram validados. Então aqui, por exemplo, vocês podem ver que existe uma opção de filtro chamado periódicos revisados por pares. Então, se eu clicar aqui, eu faço um filtro, né? Eu tenho que clicar nele e rolar para baixo para eu conseguir filtrar. Cadê ele? Só um pouquinho. Eu cliquei em cima dele também, eu acho que ele já vai direto, tá? Mais fácil. Bom, então vocês vejam o seguinte, bom, mesmo refinando, né, o meu resultado somente com os artigos publicados em periódicos que têm a revisão por pares, tá? Artigos científicos foram revisados por outros cientistas, eu ainda tenho um número muito grande de resultados. Tá? E aí eu vou ter uma série de outros filtros que podem me interessar. Tá? Então, por exemplo, data da publicação. Vocês vejam que aqui está de 1800 a 2021. Né? Como eu quero analisar a nova Sudene, que foi criada em 2007, então eu vou pegar trabalhos a partir de 2007. Né? Então, posso vir aqui e refinar. Então, ele vai carregar novamente a página e vai me trazer o total de resultados. Então, vocês vejam que, mesmo com esse refinamento, né, eu tenho um número que é quase que humanamente impossível de revisar dentro de um prazo normal que a gente tem para pesquisa, né, um por um. Né? Então, eu tenho 1.784 resultados. Por isso a importância, né, da gente ir combinando para direcionar exatamente aquilo que a gente quer, porque provavelmente vai ter muito trabalho ali que tem a palavra Sudene, mas não necessariamente está vinculado com o meu objetivo, né, em termos de pesquisa. Eu vou copiar esse meu comando aqui, vamos dizer assim, né, esse conjunto de operadores booleano. Especificamente, para o periódico da CAPES, eu coloquei também os parênteses aqui no começo. Né. Coloquei tudo entre parênteses, porque ele deu um erro, testei anteriormente, então depois eu testei na sequência com isso e funcionou. Tá? Bom, então eu vou apagar o que está aqui e vou colocar, né, essa minha sugestão aqui de palavras-chave combinadas, né, com os operadores booleanos. Bom, vejo que tá, ele está sem o filtro de datas por enquanto, mas né, eu já cheguei num resultado mais razoável. Né? Ou seja, eu tenho 74 trabalhos que tratam desse tema. Então, por exemplo, né, eu tenho lá desenvolvimento humano sustentável no semiárido do Nordeste do Brasil. Da constitucionalização à efetivação dos direitos sociais. Enfim, então já começa a aparecer alguns trabalhos, né, migração e políticas públicas de convivência com o semiárido brasileiro,
Então, já começam a aparecer trabalhos bem alinhados com o objetivo da minha pesquisa. Então, eu posso refinar, né, por outros itens aqui, que eu vou deixar para vocês explorarem, para não deixar o vídeo tão longo, né? Mas tem várias opções aqui de filtro, né? Eu posso, por exemplo, refinar novamente, 2007 a 2021, para pegar o período mais recente. E aí eu já reduzo um pouquinho, 61 trabalhos. Tá? Então, isso permite eu encontrar esses trabalhos de uma maneira mais organizada. Bom, vamos supor que eu estou interessado nesse primeiro artigo, e para acessá-lo, eu clico nessa folha. Então, vamos ver como é que está funcionando isso nesse novo modelo. Então, ele abre aqui uma nova aba, e ele diz o seguinte: texto completo disponível. Pode ser que não esteja disponível, porque pode ser que ele esteja numa base em que a CAPES não paga para a gente, né? Ou o Ministério da Educação não paga. Mas esse caso está disponível. Então, aí eu clico no link e ele deve me levar aonde está o arquivo. Pode ser que aconteça também de não estar disponível porque ele está indexado nas bases de dados, mas ele só está na versão impressa. Tá? Então, isso vai acontecer muito com trabalhos mais antigos. Bom, aqui ele trouxe, né, para o site da revista. Então, provavelmente o artigo está por aqui. Só preciso relembrar o nome do artigo: Desenvolvimento Humano Sustentável. Então, vamos lá. Ele não me trouxe, talvez, para o número correto. Então, eu tenho que pesquisar com calma ali dentro da própria revista. Então, provavelmente essa revista, ela é de acesso livre, né? Como é a revista brasileira. Mas, enfim, de qualquer forma, você consegue acessar, tá? Diretamente ali. Eu vou tentar outro para ver se ele me leva diretamente para o artigo, como ele fazia anteriormente, tá? Então, o correto é ele levar diretamente para o artigo e não para a revista. Tá? Então, vocês vejam que nesse caso ele processou melhor, né? Então, aqui eu já consigo, inclusive, abrir o PDF dele. Então, eu já tenho acesso ao artigo que me interessa. Então, vocês vão ver que vai ter o nome, o título, né, o nome da revista, o nome dos autores que escreveram, qual que é a vinculação deles, né, vai ter um resumo, enfim, esses elementos aqui a gente vai ver ainda, mas aqui está, né, um artigo científico que a gente encontrou na nossa busca. Bom, outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: tá? Eu fiz a busca no portal periódico da CAPES. Agora, a gente tem outros mecanismos, e um que eu não gostava antigamente, mas atualmente melhorou bastante, é o chamado Google Acadêmico. Tá? O endereço dele, na verdade, é scholar.google.com.br, né? Então, do inglês aqui. Mas se você jogarem no Google Acadêmico, ele vai te levar para o local certo. Então, ele abre um buscador padrão, né, do Google, só que em vez de ele buscar em toda a internet, ele vai pegar somente trabalhos científicos. Tá? Ele vai trazer trabalhos que estão em revistas científicas, mas vai trazer outras coisas também, né? Textos de discussão, teses, monografias e coisas do gênero. Então, tudo vai depender das palavras-chave que a gente inserir aqui. Eu vou aproveitar, né, que eu já copiei e colei, e vou colar, né, o mesmo comando que eu tinha colocado lá no portal periódico do CAPES. Né? Então, ele também vai aceitar esses operadores booleanos aqui. Então, isso vem da lógica, né, da lógica da informática. Então, esses operadores funcionam nesses mecanismos de busca de trabalhos científicos, não só no Google e no portal periódico CAPES, mas também em outras bases. Né? Por exemplo, a gente tem a Cielo, tem Web of Science, enfim, né? Existem outras bases, principalmente internacionais, né, que também vão aceitar esses operadores aqui associados às palavras-chave para refinar a nossa pesquisa. Bom, obviamente o resultado vai ser bastante distinto, né? Ele tem um outro algoritmo, enfim, né? E também ele vai ter algumas outras opções distintas. Então vocês vejam o seguinte: bom, ele trouxe aqui 11.500 resultados, né? Coisa pra caramba. A gente pode refinar também isso, mas a gente já vai vendo aqui nos primeiros resultados, né, que ele está bastante alinhado com aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, o desenvolvimento da região Nordeste nos anos pós-SUDENE 2000-2016. Tem o nome do autor, tá, o sobrenome, né, que provavelmente é a Revista Paranaense de Desenvolvimento, que é mantida pelo IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um instituto de pesquisa vinculado ao governo do Estado do Paraná. É um trabalho em 2018. Tá?
Então, aqui ele me diz que tem PDF, então se eu clicar aqui, provavelmente ele vai me levar, eu vou abrir numa nova aba, provavelmente ele vai me levar para onde está, né, o trabalho, está aqui no Dionet, deixa eu ver se tem o PDF dele. Visualizar PDF aqui no cantinho, tá? Então, pronto, né? Também consigo acessar facilmente o artigo científico que me interessa. Vou fechar isso aqui. Nem sempre ele vai trazer trabalhos que são publicados em revistas científicas. Então, aqui o de baixo é Revista Brasileira de Pós-Graduação, tá? Enfim, assim por diante, né? Aqui não dá para saber. Tá? Agritrop, enfim, aí tem que acessar para ver do que se trata. E assim vai, né? Ou seja, a gente vai ter uma série de resultados aí, inclusive livros, né? Então, books, cielos. Tem o repositório do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal. Então, provavelmente isso aqui ou é um relatório, pode ser um livro, né, pela forma de citação aqui, ou é um texto de discussão. De qualquer forma, né, ele está trazendo aí trabalhos científicos, né, então, muito interessantes e muito vinculados aí com o que a gente está pesquisando. Então, obviamente, a qualidade do resultado vai depender da qualidade das palavras-chave que a gente coloca aqui. E a gente tem essas opções aqui de refinar. Então, por exemplo, eu posso pegar só 2007 a 2021, por exemplo. Então, obviamente não mudou aqui no começo, porque eles já estavam dentro da faixa, né, no intervalo de tempo que eu estava interessado. Só que não tem tantas opções, né? Então, pesquisar somente páginas em português, né? Incluir patentes, né? Isso aqui é muito interessante para as áreas tecnológicas. Enfim, tem menos opções de filtro comparado ao periódico da CAPES. E se ele nos levar, né, para um artigo científico que só tem acesso pago, a gente não vai conseguir acessar o artigo, né, o arquivo, enfim. Então, a gente pode achar o que nos interessa pelo Google Acadêmico e depois voltar no periódico da CAPES para verificar se aquele artigo específico ele está disponível, né, mediante lá o portal do periódicos da CAPES, certo? Bom, eu vou encerrar aqui essa apresentação e aí, enfim, essa breve exposição que eu fiz, ela tem o objetivo de mostrar para vocês como pesquisar trabalhos científicos anteriores sobre o tema que interessa a vocês. Então, fica aí esse guiazinho prático, ele é bastante fácil de usar, né? Tanto o periódico da CAPES, que é um pouquinho mais complexo, mas também tem mais opções de filtro, como o Google Acadêmico, que é muito mais simples, né? Mas usando, né? Ou seja, à medida que a gente consegue definir as palavras-chave adequadas e usando os operadores ali, a gente consegue refinar a busca para achar exatamente aquilo que a gente precisa, né, encontrar para a nossa pesquisa científica. Bom, desejo aí a vocês excelentes estudos e nos vemos na próxima aula.